Tem uma narrativa de que o movimento grevista nas universidades, ele tá errado, ele tá não sei o quê, porque pode enfraquecer o governo, num levante fascista. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui conhece essa narrativa. Só que assim, Beck, vou pegar aqui para você para explicar para a galera. Como que funciona? São 3 sindicatos principais, tá? Dos técnicos administrativos das universidades federais. São 100 sindicatos. E eles são reunidos numa federação, normalmente funciona assim, que chama FASUBRA, tá? Essa FASUBRA, ela forma a coordenação, tem eleição e tal, e dentro da FASUBRA, você tem 2 forças principais, né, de coletivas assim, que é a CUT e o CTB. Tem outras também, tem o MLC, tem o Combate, tem várias outras, mas assim, a disputa mais ferrenha lá é CTB e CUT. Na CUT, você tem uma base petista dentro da CUT, tá? Inclusive, tem coordenadores da FASUBRA que foram candidatos a deputado federal pelo PT nas últimas eleições, recebendo dinheiro de partido, etc. E o CTB, ele tem ele é formado principalmente por pessoas do PCdoB, que também está na base do governo. Então tá, são 3 sindicatos, são 3 federações principais. Então eu falei da FASUBRA, petista. O SINASEF, que é o que representa os professores e técnicos das escolas técnicas. Então a federação, que na verdade é um sindicato, né, que aí tem os regionais, mas o SINASEF, ele que representa os professores e técnicos. Então nas escolas técnicas é junto, professor e técnico do mesmo sindicato. Ele é tão cutista que na bandeira dele tem escrito assim, filiado à CUT. Ele é oficialmente filiado à CUT, né? Então, assim, eu não vou repetir que a CUT tem essas coisas. E o Andes, que é dos professores, os docentes das universidades federais, ele também tem hoje na sua coordenação uma força majoritária vinculada à CUT, que é do PT. Tá? Então é só para que eu acho que em algumas lives que eu entrei aqui para conversar com você, eu deixei passar isso, cara. Então é muito importante, cara, a gente passar isso para quem está aqui e isso ser replicado. Por quê? Porque há um movimento, às vezes, de pessoas, e aí eu não vou criticar essas pessoas, porque realmente não estão acompanhando, às vezes nunca foram sindicalizadas, essa é a 5ª greve que eu participo, então assim, eu não tenho que cobrar isso de todo mundo entender como que é a estrutura sindical no Brasil. Só que, assim, é muita covardia incitar a população contra o movimento grevista da educação, né, sem conhecer a realidade. Então, quando alguém fala assim, os grevistas não fazem uma análise de conjuntura correta porque essa greve, nesse momento, enfraquece o governo, tá? Mas a base dos sindicatos, ela é governista. Então, a pessoa tinha que direcionar a crítica ao próprio governo, ao próprio partido que está no poder no momento. Falar assim, olha, partido tal, PCdoB, PT, qual que é a lógica de vocês sendo majoritários nas federações sindicais da educação, vocês deflagraram a greve nesse momento de levante fascista? Né? Então, assim, mas isso não vai acontecer, porque uma coisa é o que a gente acha sem viver a praxis, né? Então, assim, você tem a teoria e tem a praxis, né? Na praxis que a gente entende. Então, as questões que estão sendo discutidas, elas são muito maiores. Eu sempre, no particular, eu passo muita coisa da análise de conjuntura para o Beck, para o Glaucio. Eu não exponho aqui porque são questões internas do movimento sindical, e a gente está no meio da negociação, então não tem lógica eu falo isso, mas eu passo mais do ponto de vista até educativo, para o Beck entender como é que está andando, como é que funciona. Eu acabei de chegar do Comando de Greve Nacional, eu devo voltar daqui um tempo, né? Eu voltei justamente porque lá dentro dos encaminhamentos que eu achava corretos, eu não tive força, então eu estou voltando para a base para tentar um posicionamento da minha base para eu voltar para lá. Então, dentro da própria greve, você tem correntes ali discutindo estratégias. Então, você tem correntes dentro do movimento sindical de partidos de esquerda radical, como a UP, o MLC, que está lá, ele é vinculado ao UP. Você tem outros partidos, outras correntes sindicais que estão disputando aquele espaço ali dentro do comando de greve, e a coisa é tão drástica, o Beck,
que, por exemplo, quando uma universidade, por exemplo, a UFMG, que pode mandar 8 delegados para o comando de greve, esses 8 eles têm que ser divididos proporcionalmente às forças que estão representando ali na coordenação. Então não vai todo mundo para a CUT, está tendo até uma discussão lá para regulamentar melhor isso, para não inflar uma força política, inflar demais as discussões dentro do comando de greve. Então, galera, eu tô pegando esse momento, eu sei que a live não tem nada a ver com isso, cara, mas quanto antes a gente puder vir nos espaços que a gente tem de discussão para colocar essas coisas, por quê? Porque isso aí, cara, é extremamente covarde, cara, com a categoria, que é a categoria mais fodida do Serviço Público Federal, cara. O salário base é R$ 1.446 da minha categoria. É coisa surreal. Eu tenho colegas de trabalho na universidade mais antigo que recebe isso como pensionista, ou pouco mais que isso. Então, assim, a gente falar as coisas sem entender. E outra, Beck, falar também, outra discussão que está tendo, porque esses grevistas, esse pessoal não tem impacto político nenhum. Tem um levantamento da Fazubra, que foi feito, só nos técnicos vinculados, só os técnicos são 225 mil servidores, tá? Aí você entra na escola técnica e entra professor. Então tem um levantamento que foi feito que a população atingida diretamente por esses salários que estão sendo discutidos é uma população de 3 milhões de pessoas. Eu acho que nenhum político, sabe, se considerar que o Lula foi eleito com a diferença menor que essa, né? Eu acho que 3 milhões de pessoas diretamente, eu não estou falando esse pessoal vai influenciar outros que chega a 3 milhões, não. Não, eu estou falando diretamente. É o servidor com seu parente, com a sua esposa, com seu filho, com seu neto. Então, assim, não é brincadeira, galera, não é brincadeira o que está acontecendo. E, assim, com todo respeito, eu acho que todo mundo tem liberdade de falar o que quiser, a hora que quiser, do modo que quiser. Mas, assim, tenha o mínimo de responsabilidade se você se considera uma pessoa de esquerda, se você se considera uma pessoa que realmente se importa com a realidade do trabalhador, tenha o mínimo de responsabilidade nas suas falas, tá? Por quê? Porque, de certa forma, você vai criando bolhas e essas bolhas vão replicando falácias e essas falácias podem tomar espaço e podem reverberar na sociedade. E isso nada mais é o que a direita vem fazendo há muito tempo. Que é o quê? Tira informação do sovaco, entendeu? Cria uma narrativa e fica batendo dia e noite naquela narrativa como se aquilo ali fosse uma verdade. E uma mentira dita 1000 vezes vira uma verdade. Então, eu queria só passar esse esclarecimento para falar assim, tem algumas pessoas falando coisas sobre a greve, falando coisas sobre os grevistas, que não tem a mínima noção do que está acontecendo na realidade, tá? E eu acho que eu tenho legitimidade para falar sobre isso. Por quê? Porque eu sou técnico administrativo. Há 15 anos, já participei de várias greves. Desde o início eu estou no comando local. No comando nacional a gente não está, né? A gente vai representar a base e volta com as informações, volta na base, reestrutura, sobe contra as deliberações e é assim que funciona, tá? Greve não é brincadeira. Uma greve nesse volume... Dos técnicos já está atingindo praticamente 100%, dos professores já são 47 universidades caminhando para onde? Para uma greve geral da educação. Está muito perto de uma greve geral da educação. Então, assim, dos técnicos administrativos praticamente já está geral, todos já aderiram. E aí sim, falar, porque igual aquele discurso do Reinaldo Azevedo, porque quem sai prejudicado é a população. Cara, existem atividades inadiáveis. Eu, por exemplo, eu estou trabalhando. Tem atividades minhas que não podem parar. Tem vários outros camaradas que não podem parar. Então a gente está tendo que conciliar as atividades inadiáveis com o papel nosso na greve, cara. Então, assim, vamos ter o mínimo de responsabilidade, cara. Não vamos ser calhordas nesse momento, cara. Pelo menos dentro da esquerda. Se essas coisas vierem da direita, tudo bem, cara. Esses caras estão aí para isso mesmo. Mas vamos ter o mínimo de respeito, cara, tá? Com o mínimo de respeito. Porque o cara ganha 3 mil reais, ele tá acima da população. Cara, o Beck sabe disso, o Glaucio sabe disso, eu vi colega suicidar. É um ambiente extremamente tóxico, não é brincadeira trabalhar no serviço público, tá? Criou-se essa fantasia de que é uma maravilha. É maravilha para quem não tá num ambiente
sabe? Com seriedade, entendeu? Sim. Com seriedade, entendeu? Às vezes quem é rei do atestado, ou quem realmente usurpa de um espaço ali. Agora, quem tá com a seriedade não é brincadeira, cara. Tá todo mundo ali, não tem moleque, não tem molecagem, não tem palhaçadinha, não, cara. Inclusive... Eu posso falar também, porque eu tenho algumas dúvidas, mas acho que pode. Inclusive, antes de falar, eu já vou convidar o Necromante para vir aqui fazer uma live só sobre isso, né? Que eu até queria conversar para ver exatamente o que já foi conquistado pelo movimento, né? Eu não conheço funcionário. Eu falei que eu quero fazer essa live, só que assim, como eu acabei de voltar do Comando Nacional, eu vou ter essa semana, eu acho que eu vou ter que fazer uma correria com a base. Mas a minha ideia é juntar uma documentação para a gente fazer uma live bem ilustrada. Inclusive, comparando a nossa situação com categorias que tiveram a recomposição e muitas tiveram aumentos acima da recomposição. Então, por exemplo, delegado da Polícia Federal, o salário aumentou para 41 mil, sabe? Nós estamos discutindo uma categoria igual a minha, que se você pegar a média salarial, deve ser 3 mil e poucos reais, a média. Sim. Nós estamos falando de categorias como a Receita, como Banco Central, como PRF, como PF, que os caras estão batendo no mínimo 25 mil. Então, assim, tem outros recortes que a gente pode discutir sobre isso depois, que são importantes também, né? Mas aí eu quero fazer uma coisa mais robusta, sabe? E aí passa todo encaminhamento, porque o mesmo encaminhamento que eu tenho que fazer para minha base, é ótimo vir aqui para a população entender e até se educar, cara. Porque, por exemplo, eles discutem muito, né? Eu já ouvi essa falácia também. Porque quem sofre é o terceirizado. Cara, nós estamos num movimento enorme com todas as empresas terceirizadas para tentar sindicalizar esses caras. Só que a gente sabe que o sistema não quer isso, cara. Então a gente está naquela, a gente está tentando se salvar, mas também está prestando atenção nesses caras também. Porque, inclusive, é uma das brigas nossas. Qual que é o projeto? O projeto realmente é torturar a gente nessa greve, é humilhar a gente, é fazer a desmobilização, é fazer essas coisas. Por quê? Porque o mercado é enorme, é um mercado de 225 mil servidores, cara. Pra você ter ideia, hoje lá onde eu trampo, o custo de um motorista para a universidade, um motorista terceirizado, é de 9 mil reais, cara. Cara, se você tá gastando 9 mil no motorista terceirizado, por que você não pode abrir um concurso que o salário inicial é de 2.600 reais? É ilógico. É ilógico. Então, assim, tem propósito. Mas fala aí, o outro rapaz. O Sérgio quer fazer uma pergunta, né? Mas enfim. Eu quero ponderar algumas coisas aqui e tal, e todo respeito ao Necromante e tal, e à sua categoria, e todo respeito à sua luta, uma busca de salários melhores, à sua categoria. Eu também sou técnico administrativo, entrei em 2013, então já são quase 12 anos. Antes disso eu era bancário e sempre estava nas mobilizações dos bancários, né? Não participei de nenhuma mobilização em relação à agência reguladora, né? Que foi da técnico administrativo da Anatel. Nós tivemos um governo Temer e Bolsonaro. Você é técnico administrativo da Anatel hoje? Da Anatel, da Anatel. Das né? agências. E tal, então até tem um salário bem, até acima da maioria dos cargos de nível superior para ser técnico. Mas assim, eu acho assim, que foi convocado no ato, né, dos reguladores, e eu decidi não ir, né, ali na esplanada, porque, ao meu ver, eu acho que esse governo do PT, ele tem um respeito e uma disposição em nos chamar à mesa de negociação. Já nos deu um reajuste ano passado e já vai dar esse ano um reajuste nos próximos também, principalmente em relação a benefícios, né? Auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio de saúde, mas também já nos deu 10% e mais aumentos de benefícios ano passado, coisa que a gente não teve durante todo o tempo em que o Temer e o Bolsonaro ficaram no poder. Então, eu acho que se a gente enfraquece esse governo, a única coisa que acontece no Brasil que não é polarizado, mas tem essas duas opções que o povo está enxergando. Ou é Lula
é o bolsonarismo de volta. Se a gente enfraquece o Lula, a gente traz o bolsonarismo de volta e a gente vai ter bem menos poder. E aí a gente tem que pensar o seguinte: por que a gente está cobrando de um governo que já está querendo nos dar os nossos reajustes e vendo se ele pode nos dar esse reajuste ou não? Se ele puder dar esse reajuste, como isso é uma medida keynesiana e tal, que o governo é um governo keynesiano, ele quer dar esse reajuste, então, por quanto tempo nós ficaremos numa greve geral frente a um governo que só não nos dá o reajuste se ele não puder, porque ele quer. Ao meu ver, ele quer. Pelo menos ele quer muito mais do que se fosse o governo Bolsonaro. Deixa eu só te fazer uma pergunta só, para você continuar seu raciocínio. Mas eu quero poder seguir sem interrupção. Só uma pergunta, só para balizar a discussão. Qual que é o salário base da entrada da categoria da sua carreira? Eu vou ter que não, olhar... Pode chutar o valor, mais ou menos, sem precisar ser exato, não. Tipo, bruto? O base. Talvez uns 8 mil. Pois é isso que a gente está... Então, assim, é muito difícil a gente falar que são as mesmas coisas, só 2 pontos. Uma, que nós estamos comparando a carreira que tem um salário inicial base de 8 com a carreira que tem um salário inicial base de 2.600. E outro ponto, eu não sei se você acompanhou, o governo ele abriu uma enquete e ia escolher 3 carreiras para começar uma mesa de negociação. Não sei se você lembra disso. Quando o Lula entrou. Uma das carreiras que foi escolhida foi a nossa. Então nós estamos com mesa com esse governo desde do início do mais ou menos março, abril de 2023. Tá? Então, assim, a situação específica... Eu não posso falar por outras carreiras, tá certo? A situação específica da minha carreira são 2 pontos principais. Uma que você vai concordar comigo que o salário está muito ruim, por exemplo, se você imaginar que as maiores bases de trabalhadores técnicos administrativos estão nas capitais, que são as maiores universidades. Me explica como que um cara sobrevive em Brasília, Rio, Belo Horizonte, Salvador, com 2.667 inicial. Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto, que outras carreiras não passam pelo mesmo calvário que a gente, que inclusive a sua deve já ter uma carreira melhor estruturada. A nossa carreira ela foi criada em 2005. Então a nossa carreira, até hoje, ela não sofreu reestruturação. Inclusive na lei 14.091, que criou a nossa carreira, tem um artigo lá falando assim, que será aberta em algum momento a reestruturação dessa carreira. Porque eles fizeram um remendo ali, legal, para a carreira ter um mínimo de estruturação, de regulamentação. Então, assim, e nunca foi reestruturado. Então, as nossas demandas principais são o quê? Reestruturação da carreira, que é fundamental, tá? E recomposição salarial. Porque uma coisa, Seth, você vai concordar comigo, é uma carreira, vamos supor, você não teve, vamos supor, não falar você, né? Mas a sua carreira não teve recomposição plena, que teria 43%, vamos supor que você teve 10%, tá? Beleza, 10% de uma carreira que tem um salário inicial de 8 mil é uma coisa. 10% numa carreira que tem um salário de 2.667 é outra. Então, se a pessoa acha relevante fazer essa crítica que você está fazendo, e aí cada um vai falar, né? Por exemplo, você pode falar da sua carreira, você achou que não era importante. Beleza, mas a minha ponderação é aqui o seguinte, cara. Vamos procurar saber de quem nós estamos criticando. Porque você virar, por exemplo, criar um argumento, que esse argumento seu é válido, a gente pode discutir ele aqui por horas, mas você criar um argumento, esse argumento de desestabilização de um governo, enquanto você tem pessoas dentro de uma carreira que entram para ganhar 2.667 para sobreviver em Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba ou qualquer capital, onde estão concentrada a maior massa de técnicos, porque as maiores universidades estão nessas cidades, é outra coisa totalmente diferente. Então, a minha crítica ela é muito bem delimitada. Vamos procurar saber qual que é a luta dos técnicos, porque eu não posso falar pelos técnicos administrativos da Anatel, eu não posso falar sobre outras carreiras, eu posso falar da minha carreira. Eu tenho 15 anos nessa carreira. E eu fui docente antes, eu fiz outro concurso. Então eu sou técnico fez 15 anos, dia 12 de março agora. Então eu só queria fazer essa ponderação, que são coisas diferentes, entendeu, Sérgio?
Sim. Outra coisa também, e todo o respeito à sua carreira, e eu não sei, eu não estou a par da luta da classe da educação, mas, assim, só para deixar claro algumas dúvidas que podem ter. Por que o governo, muitas vezes, prefere privilegiar carreiras que já ganham bem, de pessoas poderosas como juízes, policiais, militares? Muitas vezes pode ser, eu acredito, que é porque essas carreiras já são muito poderosas, elas já têm muito lobby dentro das câmaras legislativas, e também porque são carreiras que o governo poderia ter muitos problemas se não dessem os reajustes. Então, uma forma de acalmar também, né, dar esse reajuste também a juízes, a policiais, a militares, que apesar de não serem classes que estejam apoiando o governo diretamente, mas poderiam vir a dar problema para o governo, e também por já serem muito poderosos. E você deu exemplo aí, por exemplo, dos terceirizados e tal. Os terceirizados, porque eles não se sindicalizam e tal, acredito que o trabalhador que limpa chão, que trabalha no protocolo, no arquivo, não é servidor, motorista, né? Que ele não pode ser contratado por concurso por ser de área meio, né? A lei teria que ser mudada para que um motorista pudesse ser contratado por concurso, porque sua área fim pode ser contratado por concurso, né? Mas esse pessoal, eles só conseguem receber um aumento salarial dentro do contrato, que eu já fui fiscal de contrato administrativo, por meio dos acordos coletivos que ocorrem anualmente, né, entre praticamente a empresa contratada, que é o patrão desses trabalhadores, e o órgão que o contratou. Então, o trabalhador ele fica a par e totalmente fora da negociação. Então, e eles são muito fracos, né? Então, eles não têm esse poder que tem o servidor e tal. No geral, por isso, eles sequer se sindicalizam e tal. Sete, você me dá licença só para complementar um argumento seu, que esse argumento também é muito importante eu colocar isso aqui. Vou falar em relação à minha carreira. Esse argumento eu já escutei várias vezes aqui nesse meio aqui, que é o seguinte: deu o aumento pro policial, para a Receita Federal, porque esses caras têm mais poder, porque esses caras têm isso. Cara, a análise ela é diferente, tá? A minha, pelo menos, é o seguinte: essas carreiras, normalmente, elas não são tão grandes, que a minha carreira é uma carreira é a maior carreira do Serviço Público Federal, né? 225 mil servidores, a carreira gigante. Então, assim, a questão toda, na minha avaliação, é a seguinte: a carreira de técnico administrativo e educação ela é a carreira de entrada no serviço público, tá? Então, normalmente, a pessoa ela vai fazer um serviço público, ela muitas vezes usa a carreira de técnico administrativo como trampolim para outra. Então, o cara tá ali, ele faz um concurso para ser secretário de departamento, e aí, enquanto ele está sendo secretário de departamento, ele está ganhando ali 3 contos para estudar, para passar para técnico da Anatel para ganhar 8, por exemplo. Te dando um exemplo. E o que acontece? O levantamento que a gente tem, que a nossa carreira, talvez por ser essa porta de entrada do serviço público, é uma carreira que tem as maiores proporções de mulheres, negros e pobres. Isso é constatado. Então, assim, é uma carreira incômoda, e aí eu não vou fazer a crítica ao PT, eu vou fazer a questão da gestão pública. A gestão pública não quer o empoderamento dessas carreiras. Então, quando eu falo de gestão pública, é todo o arcabouço dentro do Ministério de Gestão, dentro do Ministério do Planejamento, dentro do Ministério... E tem outro fator que quem é servidor público e quem já prestou serviço no meio público sabe: as elites do serviço público são extremamente aprofóbicas, ou seja, elas têm nojo e raiva de pobre. E a minha carreira, ela é majoritariamente preenchida por pobres, por negros, por mulheres. Tá? Qualquer universidade que você vai, é uma carreira extremamente democrática e tem representação em todo o país. Então, o que eu percebo com 15 anos nessa carreira, é uma carreira que ela é humilhada, ela é subjugada. Todo mundo sempre consegue melhores acordos, isso é historicamente. Todo mundo sempre tem melhores condições de trabalho, todas as outras carreiras sempre estão melhores. E isso aí tem um recorte, que é um recorte relacionado à própria estrutura social que a gente vive. Ou seja, se você tem uma carreira que está cheia de pobre, cheia de preto, cheia de mulher, essa carreira ela é incômoda para a gestão estatal. Ela é incômoda,
que o pessoal gosta de usar do termo, pro sistema. Porque é uma carreira de empoderamento dos excluídos, cara. E eu te falo porque eu tô há 15 anos, sabe? Então, assim, tem muita gente que mudou a realidade da própria família, de pessoas próximas, porque conseguiu passar no concurso de técnico. E é uma carreira que ela é espalhada no país inteiro. Diferente de outros órgãos, que é mais concentrado em Brasília ou em capitais. Se você for pegar escolas técnicas, campos avançados, depois principalmente do Reúne, que foi feito, você tem pessoas no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte. Então, assim, você pode fazer essa análise de duas formas. Eu acho que essa análise de falar assim, porque o cara da Polícia Federal, ele tem mais poder de barganha, sabe? Caminha muito para uma teoria da conspiração, porque a gente sabe que os ambientes onde são discutidos o orçamento estão muito mais relacionados ao Ministério da Economia, Ministério do Planejamento, o Ministério da Gestão e da Inovação. Então, assim, porque o cara é da PRF e aí ele pressionou o governo, por isso que ele conseguiu, o governo tem medo dele. Não, eu acho que essa análise, na minha concepção, ela tem que ser feita muito mais pelo recorte de gênero, classe e raça, do que por uma questão de criar não vou falar teoria da conspiração, mas criar uma situação em que determinadas carreiras podem prejudicar, vamos dizer assim, o establishment, as carreiras da justiça podem... Não, tá? Não. Quem tá... E outra coisa, eu já prestei serviço no serviço público, mas eu trabalhei com consultoria há muito tempo. Eu sei como é que a banda toca quando você tá do lado de fora e olha lá para dentro. As relações de poder, elas não são tão maniqueístas assim. Vou dar pro delegado da Polícia Federal, senão ele não vai investigar o que eu quero. Não é assim que funciona. O recorte é de classe, gênero e raça. É por isso que os técnicos tomam na cara desde a formação de sua carreira, lá em 2005. Tá, agora eu posso falar? Ok. Assim, eu sou novo no canal, ou nos canais que eu estou participando de live, então eu tento compreender por que algumas pessoas têm o direito de falar mais do que eu, e começam a falar e não param, né? E muitas vezes eu quero ter uma fala, mas sempre tenho que ser interrompido. A questão é o seguinte... Você desculpa se eu te interrompi, tá? Fale o tanto que você quiser. Eu concordo que no Brasil as elites têm ojeriza de pobre, de negro, de minoria, como você fala. Porém, eu considero uma teoria da conspiração muito pior você querer atribuir isso ao PT. O PT, ele não tem essa ojeriza de pobre, de preto e de mulheres. Eu só vou me defender, porque em nenhum momento eu citei PT aqui não, tá? Tá, mas você está tratando como se todo o governo fosse igual. Esse governo que está agora não tem isso. Então, quando você vai fazer uma negociação e uma greve contra pedindo algo para esse governo específico, que é o governo do PT, você tem que entender que você não está conversando com um governo que é intolerante ou contra negro, mulher e pobre. Muito pelo contrário, é a favor, até porque o governo, ele é keynesiano, ele sabe que dar reajuste à categoria que ganha menos e tentar igualar ela ao máximo à categoria que ganha mais é vantajoso para o governo, porque o pobre ele gasta mais da renda que ele ganha, isso faz a economia girar e tudo mais. E mais uma vez, esse governo não tem problema contra os pobres e os negros. Então, é uma diferença. E outra coisa, que todo respeito à categoria dos professores, faça a sua greve, peça o seu reajuste, mas pelo menos eu acho que já que estão pedindo reajuste por via dessas mobilizações, eu acho que seria muito bom que essas mobilizações acontecessem para tentar pressionar setores que favorecessem esse governo de continuar no poder, ou seja, se tiver um golpe ou ameaça de golpe contra o PT, não ficar parado, igual muita gente ficou esperando a Dilma ser derrubada. Tem que ir para a rua para o PT não ser derrubado de novo. E outra, também, tentar mobilizar para reduzir o lobby e as forças que atrapalham esse governo, inclusive de fazer alguma ação para a sua categoria e para outras categorias, para os mais pobres. Por exemplo, mobilizar contra o Arthur Lira.
mobilizar contra o Campos Neto no Banco Central, para reduzir a taxa de juros no Banco Central. Não apenas fazerem mobilizações para pedir coisas, reajustes a nossas próprias categorias, porque eu acho isso muito, muito egoísmo. Por fim, é isso. É tentar manter o PT no poder, porque com esse governo a gente consegue negociar. Se vier o Bolsonaro, que é a única outra alternativa que o Brasil de 2024 e dos próximos anos vai nos dar, ou vai ser o Lula-petismo, ou então a volta do bolsonarismo. Se voltar o bolsonarismo, aí não vai ter negociação, é bala na cara. E aí não adianta. Então tem que apoiar esse governo e tem que tentar fazer mobilizações também contra a Lira, contra a taxa de juros no Banco Central, para que o Congresso não seja tomado por fascistas poderosos, porque aí o governo vai ter que ser obrigado a colocar no Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão um cara do PL, que aí não vão querer chamar a gente para a mesa de negociação, aí vai ficar mais difícil. Então, quanto mais poder o Lula tiver, e o PT, e os partidos realmente de esquerda tiverem, melhor para nós, para todos nós que queremos reajustes, porque o governo PT e os partidos de esquerda, de fato, não tem essa ojeriza contra pobre, contra negro, contra mulher. Então, só isso. O Cético, só para fazer um parêntese, por isso que eu fiz questão de falar assim, a gestão pública. Por quê? Quando o PT entra, por exemplo, igual essa situação que ele entrou, ele tem que fazer a distribuição dos cargos ali até para se manter no poder. Então, por exemplo, o Camilo Santana, que é o ministro da Educação, ele não é do PT. A Simone Tebet, que é ministra do Planejamento, ela não é do PT. E as indicações de cargos de direção de cargos grandes lá não vão ser majoritárias do PT. Por isso que eu fiz questão de desvincular minha fala ao PT. Quando eu falei gestão pública, eu estou falando a gestão pública como um todo. E aí é muita ingenuidade a gente achar que o PT tem controle sobre toda a gestão pública. Ele pode ter influência, mas a partir do momento que os cargos foram partilhados, você vai ter relações de poder ali que realmente eu acredito que o Lula não tem condições de controlar todas. E é por isso que eu acho que tem que fazer mobilizações contra as forças que obrigaram a gente a ter uma porcaria de uma Simone Tebet tem que ser uma pessoa de esquerda. E aí eu acho importante, que antes de criticar a pessoa, acompanhar o movimento, por exemplo, da Fazubra, do Sinasef, e do antes não, mas mais da Fazubra e Sinasef, que é o que eu tenho mais contato, que são dos técnicos. Por quê? Cara, os movimentos que estão sendo feitos historicamente para defender o Lula, na maior parte deles tem mobilização de estudantes e do pessoal das universidades. Então eu acho uma covardia esse argumento de falar que esse pessoal... porque na hora que quando a Dilma precisou, os poucos que saíram foram os estudantes e o pessoal de universidade, sabe? Então assim... eu sinceramente, eu até entendo, eu realmente acredito que quando esse argumento surge, ele surge por ignorância, por não ter uma análise histórica. As poucas forças que se mobilizaram durante esse período do Bolsonaro aí, foram as forças da educação, cara. Então, assim, o que eu tô discutindo aqui é o seguinte, eu não tô falando que não tem erros, eu tô no comando de greve, tem problemas, a gente discute, a gente discorda, assim é a política. Eu não tô falando que é o movimento perfeito, o que eu tô falando é o seguinte, cara, você tem todo o direito de fazer a crítica, mas pega e estuda. Entra no site da Fazubra, entra no site do Sinasef, tá tudo publicado lá, todas as mesas de negociações, quando começou, tem agenda de mobilização, tá? Por exemplo, toda terça-feira, bicho, os caras lá em Brasília vão para aeroporto, velho, bater em deputado, falar com ele, não é com um, não. É terça-feira que os caras chegam em Brasília, os caras chegam às 6 horas da manhã, fica até 5 horas da tarde, para todos os deputados, conversa, discute. As poucas recortes dos funcionários públicos que tá batendo o tempo todo sem anistia, prisão de Bolsonaro, é o corte dos servidores públicos da educação. Então, assim, Cético, eu concordo com você em algumas coisas que você colocou. Realmente tem algumas carreiras que podem estar cooptadas pela direita e podem fazer isso. Mas não é o caso, cara, dos técnicos administrativos e educação. E assim, eu vou voltar à minha fala, eu acho uma covardia as críticas que eu vejo sem conhecer a realidade, cara.
Tudo bem, se a pessoa conhecer a realidade, for lá nos sites, acompanhar, ver, e assim mesmo, assim, não, eu continuo achando que são um bando de classe média, que fica em casa, que é tudo um bando de preguiçoso, que tá com a vida ganha, beleza. Mas eu que tô há 15 anos na carreira, eu sei que não é isso, cara. Se você for fazer um levantamento aí da minha carreira, tá todo mundo atolado em crédito, em empréstimo consignado, velho. Tá todo mundo fudido, todo mundo devendo, todo mundo com o nome de Serasa, SPC, todo mundo vivendo na precariedade absurda, cara. É uma carreira de pobre. Quem tá fazendo essas críticas chamando de classe média é porque não conhece a carreira. A carreira dos técnicos de educação é uma carreira de pobre. Não é uma carreira de classe média, é uma carreira de pobre. Procure entender, procure saber o que nós estamos falando. É só isso que eu estou pedindo. Aí, para finalizar, tudo bem, você está falando que realmente a sua categoria se mobiliza em defesa do PT, em defesa desse governo, de manter a esquerda e de manter o poder da esquerda contra a Florida, contra o lobby, contra o Banco Central e tal, contra coisas que possam atrapalhar. Então, realmente, já que você está falando, então eu peço desculpas aqui, mas, apesar de que eu também não acusei de não estar fazendo, só falei que deve fazer e tal, mas eu não sei se está fazendo porque a mídia também não dá... Posso dar só um exemplo? Posso dar só um exemplo, pra você entender? É rapidinho, Sérgio. Deixa eu só finalizar. A mídia, ela não dá essa visibilidade às categorias que fazem essa mobilização a favor do PT, e às vezes vocês podem estar fazendo, ou outras categorias podem estar se mobilizando a favor do PT, mas isso não aparece na mídia, a gente não fica sabendo, e aí nós realmente precisamos buscar isso por outros meios, porque a mídia não tem interesse em mostrar que o PT tem apoio. A mídia tem interesse em mostrar, em fazer o PT parecer fraco para poder pressionar o PT a ter as políticas neoliberais que desfavorecem as pessoas que patrocinam a mídia, né, a grande mídia, que é o interesse. É fazer o PT não parecer que tem força na rua. Então é isso. Então pode falar. Sérgio, só para fazer um parênteses dentro do que você falou, eu vou te dar um exemplo. Aconteceu. O Lula veio a Minas inaugurar uma fábrica de insulina, tá ok? O pessoal do Sindifes e da SUFOP, que é o sindicato do FMG e o sindicato da Federal de Ouro Preto, eles fretaram 6 ônibus e foram para a porta da fábrica se manifestar. Chegamos lá, tinha 10 bolsonaristas. A primeira coisa que o pessoal fez, botou os bolsonaristas para correr. A polícia chegou, aí ficou 3 com a faixa lá. Aí não tinha como fazer mais nada. Quando o Lula decolou, o pessoal ficou o tempo todo cantando olê, 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 olá, Lula, Lula, o tempo todo gritando isso, tá? Só que o que aconteceu? Lá dentro, o cerimonial pediu os deputados da base para darem licença da primeira fileira, que era para os familiares do dono da empresa. Esses deputados da base petista ficaram com raiva disso e saíram do evento. E na hora que eles saíram do evento, eles falaram, ou a mídia deturpou a palavra deles, que eles foram expulsos do evento. O que saiu na mídia, te juro, tinha mais ou menos 300 e poucas pessoas lá manifestando pela educação. O que saiu na mídia foi o seguinte: 35 servidores públicos vão protestar contra o Lula, e Lula expulsa deputados da base do evento. Então, compreendo o que você está falando. Os caras, eles vão usar o que a gente pode estar todo mundo com o Lula tatuado na testa no evento, que eles vão pegar e vão falar o contrário. Ô, cético, só que isso é a realidade se impondo, sabe? A gente não pode lutar contra a realidade. Então, se a categoria, igual a dos técnicos administrativos, que estão 60 universidades já em greve de técnico administrativo, se a categoria se mobilizou, se a categoria está pressionada, a forma que a gente tem de buscar os nossos direitos é esse. E ela é democrática, e o próprio Lula já se manifestou favorável à greve dos técnicos administrativos. Não sou eu, não. Tem vídeo dele se manifestando favoravelmente. Entendeu? Então, assim, cara, vão parar de fazer esse terrorismo em cima da greve dos técnicos administrativos, cara. E eu tô falando pelos técnicos administrativos, é onde eu tenho legitimidade. Vamos parar dentro da esquerda de demonizar uma reivindicação que é justa e moral, cara. É só isso que eu tô te falando. Então, assim,
mas se vocês fizerem... Cara, qualquer coisa que qualquer brasileiro fizer, a direita vai tentar cooptar, a direita vai tentar subverter, a direita vai tentar fazer isso. E a gente não pode abrir mão das nossas vidas porque a direita tá aí. A gente tem que continuar na nossa luta. E a mídia e o poder econômico, né? Quando você fala direita, é o poder econômico dentro do capitalismo. O poder econômico, é a mídia. É o que eu tô te falando. Mas também, só para finalizar, como você está falando que o Lula é favorável à greve, também espero, e você já falou que realmente isso acontece, que essa mesma categoria que obedece o Lula na hora de fazer a greve, também obedece o Lula na hora de ir lá, votar no Lula. Mas é a categoria que está com ele historicamente, ô cético. Inclusive, eu entendo que a questão ela é do sistema, porque não tem lógica a categoria que é a maior base de apoio do Lula não ter sido recebida. A gente tem um negócio lá que chama enrolômetro. Esse enrolômetro já está em 15 dias que eles não conversam com a gente. Então, eu acho que a minha análise de conjuntura ela é a mais lúcida. Existem forças dentro da administração pública, e aí eu vou repetir, não estou falando PT, que tem consciência que a nossa categoria ela é perigosa para o sistema, porque a nossa categoria é uma categoria composta por pobres, por negros, por mulheres. Isso é estrutural, cara. Isso é estrutural. Então, a população, o pessoal de esquerda, ao invés de ficar demonizando as nossas reivindicações, demonizando o nosso movimento, tinha que nos abraçar, porque nós somos vocês, cara. Mas os professores... Os ricos... Cara, eu não tô falando de professor de rico, eu tô falando do técnico administrativo em educação, que é a realidade que eu conheço. Nós somos vocês, nós somos o recorte do que é o brasileiro. Nós somos os pobres, nós somos os pretos, nós somos as mulheres, cara. Então é isso. E vocês, como profissionais da educação, vocês ocupam um espaço muito importante, vocês têm uma importância muito grande na sociedade, e por isso... ruptura do sistema. De ruptura do sistema, também de conscientização, de massa, de retiro. Isso a direita, ela odeia vocês, porque eu acho que a direita ela tem uma preocupação maior contra a figura do professor, porque ele é um conscientizador, e eles querem, inclusive, acabar com as escolas, promover homeschooling para promover o fascismo e tal, e vocês têm essa função de conscientizar as classes e tal, e por isso são mais odiados ainda. Se o recorte das universidades ainda fosse aquele antigo, que só entra elite, o técnico estava ganhando 40 mil. O problema é que o recorte hoje é que as universidades hoje elas estão mais democráticas, então elas estão mudando a vida das pessoas. Então não é interessante valorizar. Graças ao PT. E eu não estou negando isso, não. Eu não neguei, não. Eu não falei num lado do PT aqui. O que eu estou te falando é o seguinte: a gente tem que ter essa análise mais madura. O sistema, ele quer acabar com o técnico, ele quer botar uma empresa terceirizada lá, para botar um serviço de quinta categoria. Por quê? Além da carreira representar a realidade do povo brasileiro, ela dá empoderamento aos excluídos. Porque a universidade hoje, ela está repleta de pessoas que mudam a vida de si mesmas e a vida das suas famílias e das pessoas que estão próximas. Então, é dois coelhos que eles matam quando acabam com a gente, quando acabam com o técnico, porque eles acabam com a carreira, que é um retrato do brasileiro, que é só pobre que tem na carreira, e só o pessoal que é excluído, e ao mesmo tempo eles tiram as oportunidades de quem quer entrar na universidade. E tem terceiro coelho que eles matam com essa cajadada, de colocar a empresa terceirizada, cujos donos são parentes, são os próprios deputados da direita ou parentes. O Lira é um dos maiores donos de empresa de prestação de serviço aí por serviço público. Então, assim, gente, vamos ter... Beleza, quer fazer crítica, quer me chamar de porco, quer me chamar de devagar, à vontade, cara. Mas vai lá no site da Fazubra, acompanha a nossa luta, entenda o que é a carreira do técnico administrativo. Porque é injusto, é covarde, cara. Vocês estão brigando contra si mesmos, vocês estão olhando pro espelho e cuspindo no espelho. Sabe? Você virar e falar... Cara, cético, não é a carreira pior remunerada do Serviço Público Federal e a maior carreira, 2.667 para técnico de nível D. Técnico de nível A entra ganhando 1.446. Só que o governo já extinguiu vários cargos.
Vários cargos. A nossa carreira vem sendo ceifada, vem sendo tirados os direitos há muitas décadas, cara. Sim. Então, assim, vamos acordar, gente. Não vamos, no mínimo. Não, eu não quero ajudar, eu não gosto de técnico administrativo, eu quero que eles, sei lá o quê. Beleza, mas não atrapalha quem tá na correria, cara. Não atrapalha, porque como eu, técnico que tá tendo que fazer suas atividades que são inadiáveis dentro da universidade, então tem que participar de comando de greve local, comando de greve nacional, que estão fazendo uma disputa política que é extremamente desgastante, porque, cara, na hora que você entra lá dentro, são forças políticas brigando dentro da própria greve. Não é brincadeira não, gente. Não é brincadeira não, cara. Sabe? Eu respeito todo mundo, cara. O cara tem direito de vir fazer o conteúdo dele, fazer o que quiser. Cara, mas tem um mínimo de consciência do que o outro lado tá passando também. Vai estudar, vai procurar saber o que é carreira, quando ela surgiu, o que ela passa, qual que é a representatividade dela dentro do recorte da população brasileira. Sabe? O cético matou a pau. Os cara acabando com a carreira de técnico, eles ganham 3 vezes. 3 vezes eles acabam com a carreira, que é porta de entrada para o serviço público, que empodera muito o pobre. Eles acabam com os pobres que querem entrar na universidade e eles ainda pegam o mercado para eles. Então, assim, vão ter dignidade na forma que a gente lida com os camaradas, cara, sabe? Só isso que eu tô pedindo. Pessoal, eu vou agradecer os dois por terem participado. Necromante, sua participação sensacional. Eu quero marcar uma live para tu vir aqui. Enfim, vamos marcar isso aí quando tiver tempo, claro, né? Óbvio, dê prioridade para as coisas da greve, né? Agradeço também o Cético, né? E não sei se vocês têm alguma colocação final que gostariam de fazer. Só isso mesmo, Albeck. Obrigado aí pelo espaço, obrigado aí, o Cético, pelo debate respeitoso aí e sigamos. Não, mas eu sempre vou estar respeitando, né? Você é digno de respeito e tal, tá lutando pela sua categoria. A minha ponderação final é só assim, apesar de tudo, a gente tem que apoiar esse governo frente à possibilidade de vir um Bolsonaro ou alguém do bolsonarismo e tentar empoderar também esse governo, porque ele quer, acredito que o governo queira dar o reajuste, sim, para a categoria, ou pelo menos ele está na boa vontade de pelo menos não chamar a mesa de negociação, lembrando que durante o governo Michel Temer e o governo do Bolsonaro não houve nenhum aumento para o servidor público federal, é zero, e só teve por perda de compra, e pelo menos a minha carreira, aí falando de mim, teve uma boa estruturação e tal, tanto que eu falei que a entrada pode estar em 8 mil, 7 mil, mas eu já ganho mais de 12, mas assim, em 2008 esse governo reestruturou a carreira dos reguladores federais e acho justo também que os professores e os técnicos da educação também tenham, lembrando sempre, tendo todo o cuidado de não tentar enfraquecer esse poder, esse governo, o poder desse governo, para não voltar ao bolsonarismo. Só isso que eu acho que tem que ter um cuidado, tá? Mas aproveite aí, faça a sua luta, Necromante, e os servidores da educação que merecem, sim, serem mais valorizados. Então tá, pessoal, vou dar uma boa noite, então agradeço de novo o Necromante e o Cético, né? Necromante, entra em contato, né? Pessoal do chat que não é inscrito, se inscreva, temos lives, estamos fazendo lives todas as noites e algumas tardes, menos quinta-feira é o dia complicado, né? Um beijo no coração de vocês, tá? Deixa um joinha, voltamos com o Necromante essa semana aí, espero, né? E uma boa noite. Valeu, beijão no coração de vocês aí. Tchau, tchau. Tchau.